sistematicamente aumenta as penas, quer dizer, uma penalização muito grande pelos ilícitos. E, então, ao mesmo tempo que você tem então, essa tendência da maximização das medidas protetivas, você tem do outro lado aí um contra-ataque que é, na minha opinião, uma exacerbação do que seria a liberdade de expressão, da ameaça à liberdade de expressão. Eu coloco isso um pouco em dúvida, se a gente não deveria ter aí uma ponderação maior de valores, ou seja, se a situação, por exemplo, que a gente vive hoje no Brasil, me parece que é uma situação relativamente desponderada, é uma situação onde a solução que se pode chegar, não me parece que é uma solução de equilíbrio. Se de um lado você tem uma tendência de ter colaboração cada vez maior de provedores, de outro lado você tem aí uma tendência para intervenção judicial. Tudo ficar na atuação judicial. E aqui eu acho que tem, como eu falei, o grande problema aí é a questão da ciência inequívoca do início, é verdade. Mas o ponto que a gente pode chegar, e se o Marco Civil da Internet for votado, eu acho que a gente chega ao outro extremo, quer dizer, a gente nem tem o extremo de exigir do provedor uma fiscalização prévia ou uma atividade de monitoramento muito intensa, mas a gente acaba chegando, de certa forma, a uma absoluta isenção do dever de agir do provedor. Aí, para a gente poder tentar responder isso, eu precisava refletir então, sobre aquele ponto inicial que eu coloquei, a questão da ciência inequívoca do índice. Então, ontem o professor Milton colocou exatamente esse ponto também, dizendo, porque uma das críticas que se faz é que precisa ter um corpo de advogado, mas também o provedor precisa tomar decisões. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que há aqui algumas afirmações um pouco exacerbadas, assim como se tenta exacerbar essa liberdade de expressão, de certa forma, no sentido de maior liberdade de atividade comercial, há também aqui uma exacerbação dessa obrigação de emitir juízo de valor. Isso porque, na verdade, primeiro, há ilícitos que, por sua natureza, eles requerem uma intervenção imediata. Casos de racismo, casos de pornografia infantil, casos de incitação à violência. Eu acho que isso, você deixar esse tipo de situação com uma intervenção judicial, me parece uma situação muito pouco aceitável. O segundo aspecto é que esse dever de remoção, como estava sendo proposto, ele é mal compreendido, porque o dever de remoção, tal como colocado, agora até melhor colocado pela legislação canadense, ele não implica em emitir juízo de valor. Porque o procedimento é um procedimento objetivo e que me parece que na prática tende a resolver muitas das situações. De que maneira resolveria muitas das situações? Porque o que você nota, como eu disse, vamos tirar a situação de violação de direito de propriedade intelectual, onde você, na verdade, tem pessoas com condições econômicas para ir ao judiciário. Mas em outras situações, o prejudicado vai precisar ir ao judiciário para poder conseguir algum resultado, para ele poder obter a retirada do material. O que é, num sistema nosso, brasileiro, mas acho que isso não é típico só do Brasil, é um sistema custoso, pode ser um sistema oneroso e, de qualquer forma, não é um sistema que estimula a ação da pessoa. E, por outro lado, ele não implica na emissão de um juízo de valor, porque o prejudicado envia a notificação, a pessoa que é responsável pelo ilícito tem a oportunidade de dizer, fazer alguma coisa, de assumir, e se ela não agir, se ela não for localizada, ou se ela não fizer nada, o material é retirado. Então, o procedimento tem essa vantagem de permitir resolver esse problema rapidamente, sem haver o recurso ao judiciário. O que me parece que vai acabar acontecendo em muitos casos
é que o responsável pelo material infringente não vai aparecer. E não vai aparecer porque se ele postou aquele conteúdo lesivo num Orkut, num Facebook, num blog, ele não vai se identificar, ele não vai assumir a responsabilidade. Então isso facilita enormemente a solução desses problemas. Ou seja, o que me mostra que a situação fica socialmente injusta se nós tivermos apenas um procedimento como está hoje direcionado, que seria então para a violação do direito autoral, é que naquela situação de há poder econômico, a pessoa pode usar o procedimento do notice and take down. E naquela situação que a pessoa não tem o poder econômico, ela vai ter que recorrer ao judiciário. Existem dois argumentos que têm sido apresentados pelos provedores contrários a essa posição. Eles dizem, não, mas não, nenhum lugar está dito no Marco Civil da internet que os provedores não podem utilizar o mecanismo de remoção facultativa do conteúdo, ou o mecanismo facultativo de remoção